sigilo médico. Como nós estamos encaminhando, foi encaminhado para a polícia, aí sim, se vier uma ordem judicial, a gente passa para o juiz, passa para o Ministério Público o nome das pessoas. Mas em hipótese alguma, isso é proibido, isso é crime. Se nós divulgarmos os nomes das pessoas, endereço, telefone, qualquer contato, é crime. E aí é fácil da pessoa entender. Imagina se você tiver um parente, ou você mesmo estava na festa, ou estava em algum lugar, ou você tem coronavírus por algum motivo, e divulga o seu nome. Ninguém quer que seu nome seja divulgado. Inclusive, qual bairro que é. A gente pode estigmatizar um bairro, porque tinha alguém que estava na festa, que é daquele bairro, e todos do bairro vão sofrer bullying, vão sofrer por aquilo. Então não se pode falar. É proibido por lei divulgar o nome das pessoas, endereço das pessoas. Quanto ao taxista que faleceu, não fomos nós que divulgamos. Os blogs, os sites, as pessoas nos grupos de WhatsApp divulgaram foto dele, nome dele, que era um taxista, aí tornou-se público. Aí é diferente, já estava público, as pessoas começaram a divulgar, mas não partiu da secretaria essa divulgação. Assim como não partiu da secretaria a divulgação de que tinha um enfermeiro do João Paulo com coronavírus. Foi ele que fez um vídeo divulgando e as pessoas espalharam e etc. A secretaria não pode, é proibido por lei, a Secretaria de Estado da Saúde, a Secretaria Municipal de Saúde, qualquer secretaria, qualquer profissional da área da saúde, revelar esse segredo. Isso é um segredo médico e não pode ser revelado. Nós podemos ser punidos, processados, se caso fizermos isso. É proibido, nós não podemos. Como é que está em relação aos números, secretário? De ontem para hoje teve mais casos? Temos. Então temos mais um caso, é um homem de 35 anos de Porto Velho. Estamos completando agora o 70º caso. E lembrando que ainda tem muitos casos daqueles da festa que ainda estão em investigação, que devem se confirmar, a gente deve confirmar nos próximos boletins, nos próximos dias. Tem muitos ainda, da infeliz festa. Secretário, no total, tem quantas pessoas abordando no geral? 27. No total, nesse momento, nós temos 27 pessoas aguardando o exame. Mas é bom lembrar que a toda hora isso muda. Pode diminuir, porque faz exames, ou pode aumentar, porque chegam amostras de municípios do interior, de Porto Velho mesmo. Então eu falo uma coisa agora, são 10 horas da manhã. Meio-dia já é outro cenário. Fizeram alguns exames, chegaram outros. Isso muda muito. Assim como nós temos 70 casos agora, e no boletim do fim da tarde pode ser que tenhamos alguns casos a mais. Internados. Internados, nós temos 2 pacientes no Semetron, um em estado grave na UTI e o outro está estável no isolamento. Temos mais uma paciente na rede privada, em Porto Velho. Então, 3 pacientes internados com casos confirmados de coronavírus hoje no estado de Rondônia. Todos esses 3 são de Porto Velho, secretário? Isso, né? Você acabou de falar isso. Os 3 que estão internados são 2 no Semetron, um grave na UTI e outro estável, e na rede privada também é de Porto Velho. Algum caso de distrito, tanto da Ponta do Abunã quanto da Baixo Madeira, alguma coisa, tem algum histórico desses distritos? Nada. No caso desses distritos. Secretária, desculpe, pode complementar. Confirmado, não tem nenhum caso desses distritos que você citou. A gente falou, o primeiro caso que teve internação, estava se usando a hidroxicloroquina. As pessoas têm informação que se continua com esse tratamento com esses 2 pacientes e se melhorou, evoluiu o quadro? Essa evolução, existe um protocolo que nós criamos sobre o uso da hidroxicloroquina, o medicamento já está disponível para ser utilizado, e aí, como tem alguns médicos responsáveis, tanto médicos do Semetron, infectologistas, quanto o médico que é intensivista e um epidemiologista, que estão acompanhando esses casos, a gente vai trazer eles para fazer um resumo para vocês nos próximos dias, de como é que está sendo o uso, como é que está sendo o protocolo, se houve melhora, esses dados todos, para ser bem científico, eles vão apresentar. Devo trazer, talvez no fim dessa semana ou no começo da próxima semana, para que eles possam já apresentar como é que está sendo isso, o retrospecto e as perspectivas, né, comparações. Tudo isso vai ser feito de forma bem didática para vocês, com as pessoas que estão envolvidas diretamente, tanto na formação do protocolo, que eu também participei na confecção desse protocolo, mas no acompanhamento dos casos no dia a dia, porque esse caso aí realmente não consigo acompanhar todos os doentes no dia a dia. Os testes rápidos, secretário, o senhor falou 100 mil foram adquiridos, chegaria uma parte até o final de semana, já chegou alguma coisa? Não. Os 100 mil testes foram adquiridos, a previsão de que chegue em São Paulo é quinta-feira amanhã. Chegando em São Paulo, aí tem toda aquela parte aduaneira para liberar, porque está vindo de fora. Assim que liberada a parte de
a parte da aduana. Aí sim, a gente vai mandar um avião nosso para buscar do bombeiro, para ir buscar esses 100 mil testes. A previsão é que chegue amanhã em São Paulo. Mas aí tem uma parte burocrática, que é essa parte da aduana, e depois liberação, aí libera para a empresa, depois a empresa vai liberar para a gente, só depois disso que a gente pode enviar o avião para buscar lá em São Paulo. É da China? Da China. Secretário, Esses testes são da China. houve alguma intervenção da Justiça no decreto do governo sobre deixar com os prefeitos do interior? Tem uma decisão judicial ontem, a qual o governador já disse que vai recorrer, mas tem uma decisão de ontem, de uma juíza de Porto Velho, contra algumas coisas do decreto que o governador havia reformulado, então realmente tem uma decisão em contrário de algumas coisas. Tá, e diante dessa decisão da Justiça, lá desses quesitos do decreto, já estão sendo cumpridos hoje novamente, do que foi voltado à prática da Justiça? Eu acredito que sim, entretanto tem que ver se a juíza já oficiou. E nós estamos sabendo da decisão sem ter nada oficial ainda. A Procuradoria conseguiu ver. Tem que ver se já foi oficiado e, obviamente, decisão judicial se cumpre de imediato, não tem como se esperar, não tem como se questionar. A decisão judicial foi feita para ser cumprida. Por mais que possa se recorrer, procurar outra instância, mas enquanto aquela decisão está valendo, não se discute isso. Secretário, em relação aos casos suspeitos, vocês conseguiram atualizar os números? Tinha um problema no site do Ministério da Saúde? Vocês conseguiram? O Ministério da Saúde não libera casos suspeitos, porque hoje todos os casos por ser transmissão comunitária, todo mundo é suspeito. Ah, entendi. Sobre os EPIs que foi disponibilizado do Estado para os municípios, todos os municípios vão receber? Como ficou essa distribuição que é do Estado para os municípios? O Estado de Rondônia fez algo que quase nenhum Estado do Brasil fez. Todo o dinheiro que recebeu do Ministério da Saúde para o Estado, para trabalhar nos hospitais estaduais, que foram 9 milhões de reais, são 9, dos quais 3,5 já era dos municípios. Os outros 5,5, o governador Marcos Rocha disponibilizou para os municípios para ajudar lá na ponta a comprar equipamentos, comprar insumos para tratar a Covid-19. Além disso, o governo do Estado de Rondônia recebeu 4 remessas de EPIs, equipamento de proteção individual, máscaras, luvas, aventais, gorros, sapatilhas, recebeu do Ministério da Saúde para o Estado. E as 4 remessas nós repassamos integralmente, a pedido do governador Marcos Rocha, para os municípios, porque os municípios também estavam com dificuldade de comprar, de adquirir esses equipamentos de proteção individual, e aí seus servidores acabavam ficando expostos, algumas outras coisas também, porque nessa crise está uma dificuldade muito grande de se comprar equipamentos. O mundo inteiro está precisando desses EPIs, o mundo inteiro precisando de equipamentos, precisando de insumos relacionados à Covid. Então o governador Marcos Rocha fez diferente da maioria dos outros estados que não liberou. Os estados entendem que quem gasta mais com a Covid é o estado, não são os municípios, que é quem tem que preparar os leitos de UTI, os gastos maiores. Então os estados não cederam nem dinheiro, nem equipamento de proteção individual. Rondônia fez diferente. Rondônia resolveu juntar forças com todos os municípios, porque nós sabemos que se o município lá na ponta não consegue atender o doente, vai ser pior para o paciente pode complicar e infelizmente depois ainda pode cair para o Estado ter que cuidar de um paciente mais grave que talvez não tenha nem mais o que fazer, talvez não consiga retomar suas atividades posteriormente com a recuperação da doença. Quanto aos alunos de medicina que estão no final do curso, que têm aquela determinação para que seja feita a formatura, que eles, enfim, o governo vai utilizar essa mão de obra? Eu sou completamente a favor de que os alunos de medicina que estão prestes a se formar, quem forma agora, por exemplo, no meio do ano, que haja uma forma de disponibilizar para que eles se formem antes. Falta 2, 3 meses para se formar. Isso. E nós podemos precisar dessa mão de obra. Mas isso não compete ao governo do Estado de Rondônia, não compete à Secretaria de Estado da Saúde. Isso é Ministério da Educação e isso é Conselho Federal de Medicina. Mas nós podemos precisar dessa mão de obra e eu acho que tem que estar de stand-by. Como falta 2, 3 meses numa faculdade de 6 anos, isso não é muito tempo, eu acho que dá para a possibilidade de se formar sim, porque ninguém sabe o que vai acontecer. A gente observar outros países, Itália, Espanha, a Itália fez isso, formou todo mundo que estava no último ano da faculdade, deu diploma para o pessoal para começar a trabalhar. Eu acho que nem é do último ano, mas assim, aqui no Brasil, aqui em Rondônia, mas tem uma turma que se forma agora em julho, nós já estamos em abril, num curso de 6 anos, não acho que 2, 3 meses faria tanta diferença, mas essa mão de obra pode fazer diferença, eles sendo contratados pelo Estado,
pode fazer a diferença para ajudar a salvar vidas aqui na nossa região. Muito bem. Mais alguma pergunta? Secretário, só para finalizar, porque essa pergunta que eu vou fazer, um profissional da imprensa, ele está sendo prejudicado e foi afastado de suas funções da emissora a qual trabalha. Por isso que eu vou pedir que o senhor comente sobre a questão das fake news. O filho dele possivelmente estava em uma festa e a emissora afastou, não só por questão também do escândalo, mas pela questão da aproximação social que ele tem com o filho. Então, eu pergunto para o senhor, a disseminação de fake news, o senhor também foi vítima esses dias. Nesse momento, eu gostaria que o senhor comentasse sobre isso. Infelizmente, são muitas fake news. Queria pedir que as pessoas não acreditassem nisso. Tem muita gente dizendo, o secretário não divulga as pessoas que estavam na festa porque são pessoas da classe alta. Tem pessoas de classe alta, tem pessoas de classe baixa, independente de quem seja. Pode ser a pessoa mais rica do estado de Rondônia, a secretaria não pode divulgar. Pode ser a pessoa mais humilde, nós não podemos divulgar. Isso é segredo médico. Se divulgarmos, vamos ser processados. Então não se pode fazer isso. Quanto à segunda pergunta que você fez, é um possível contato de alguém que estava na festa e a emissora acabou tirando essa pessoa. É difícil julgar pela emissora porque eu não sei quais são os critérios que cada emissora pode ter para afastar uma pessoa. Desculpa, o senhor já respondeu minha pergunta. Era só mesmo sobre a fake news mesmo. É porque ele foi vítima da fake news, o filho, e houve consequências na vida do pai. Então o senhor já respondeu a pergunta. Vi muitas fake news falando até que eu estava na festa. Eu vi fake news falando que pessoas que estão fora do estado estavam na festa. Eu vi vídeos circulando na internet de uma pessoa que é conhecida na cidade, mas aquele vídeo tem mais de 10 anos. Se olhar para o rosto da pessoa, percebe que tem mais de 10 anos. Então, nós não podemos acreditar e nem passar para frente fake news. Porque você pode estar prejudicando alguém e daqui a alguns dias pode ser você o prejudicado. Alguém inventando uma história sua e divulgando isso para frente. Então, não acreditem em fake news, porque isso realmente prejudica, pode acabar com a vida de uma pessoa. Obrigado. Os canais oficiais do Estado estão à disposição, Instagram, Facebook da Secretaria de Estado da Saúde, da CESAL, do Governo do Estado de Rondônia, o site do Governo do Estado de Rondônia, ali sim tem informações confiáveis com responsabilidade. Nós não podemos citar o nome de uma pessoa lá e falar, fulano estava em tal lugar, fulano está com coronavírus, fulano não sei o quê, porque isso é crime, isso é proibido e essa pessoa, obviamente, a pessoa que tiver seu nome divulgado, com certeza pode acessar a justiça e tem que ter seus direitos reservados, exceto se a justiça pedir, e deve pedir nos próximos dias, os nomes das pessoas que estavam na festa. Obviamente, a justiça determinando, nós teremos que passar com a ordem judicial esses nomes, e é isso que deve acontecer. O juiz deve pedir para a polícia tomar as medidas necessárias nessa investigação criminal e depois punir criminalmente essas pessoas que estavam envolvidas. Secretário, só, a gente acabou chegando só um pouquinho atrasado, só gostaria que o senhor falasse mais uma vez a atualização dos números, caso grave que está no CEMETRO, só para a gente conseguir pegar, por favor. Então, recapitulando, nós temos mais um paciente confirmado, mais um caso confirmado, é um homem de 35 anos de Porto Velho. Nesse momento, nós temos três pacientes internados, 2 deles são no CEMETRON, um deles em estado grave, um segundo paciente estável no isolamento no CEMETRON e temos um paciente internado em um hospital da rede privada. Extremamente importante falar que muita gente tem pedido para a gente divulgar o nome das pessoas que estavam na festa e tem levantado até fake news que a gente não libera o nome porque tem pessoas famosas, porque tem médicos, tem não sei o quê. Nós não podemos divulgar nenhum nome de ninguém, de quem quer que seja que esteja com coronavírus. Isso é proibido. No caso do taxista, não fomos nós que divulgamos. Algumas pessoas soltaram nos grupos de WhatsApp, alguns blogs, alguns sites, mas não foi a Secretaria de Estado da Saúde. E aí sim, tomou conhecimento público de todo mundo, até que era um taxista. Nem profissão não é bom que a gente fale. Mas o nome, o endereço é proibido por lei. E se fizermos isso, podemos ser processados. Não se pode falar, exceto se a justiça determinar. Nesse caso da festa, provavelmente, a justiça vai determinar, vai pedir os nomes para a gente, através da investigação policial e do Ministério Público, e aí sim a gente manda os nomes, e aí segue em sigilo de justiça para poder punir cada uma dessas pessoas. Subimos para 70 então, né, secretário? Tinha 79? Para 70. Ok. Nesse exato momento, 70 casos confirmados em Porto Velho, lembrando que esses dados mudam, tanto dados de pessoas internadas quanto dados de casos confirmados, tudo isso muda muito rapidamente. Daqui a pouco um que estava internado pode sair de alta, pode internar mais um,
Mas nesse momento, os dados são esses. Pronto, senhores. Mais uma pergunta? Muito obrigada. Senhores, bom dia, Deus abençoe, obrigado. Até logo. Bom dia a todos. Obrigada, gente. Bom trabalho.